E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, mais uma vez aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 32, já no seu final, e no programa passado nós comentamos sobre a informação que o André Luiz tem da Narcisa sobre a respeito das fraternidades da luz que regem os destinos da América. E nós comentamos sobre isso, pegamos o livro dos médiuns, dizendo, onde Kardec nos diz sobre os espíritos que dirigem os agrupamentos, as reuniões, os agrupamentos, as cidades, os países, nos dando informações de que a cada setor da nossa sociedade nós temos espíritos comandando, regendo, não é? Tentando nos orientar, sempre lembrando que não nos tira o nosso livre-arbítrio. Esse é sagrado, né? É a nossa sementeira que vai ser uma colheita posteriormente. Então, comentamos sobre isso e mais adiante ela diz ao André Luiz e nos diz também que a veneranda apresentou 1 milhão de bônus horas, 1 milhão de horas de trabalho na colônia, e o mais importante, além de ser 1 milhão de horas, que é muita hora de trabalho, sem interromper. Ela fez isso sem interromper hora nenhuma, sem descanso. Sem interromper é sem descanso. Sem reclamar e sem esmorecer. Isso aí é uma lição para nós. O Espírito, para atingir isso, só ela sabe, Jesus, o sacrifício que ela fez. E em cima disso, nós comentamos também uma página do livro Palavras de Vida Eterna. O título é Prossigamos, em que o Emmanuel comenta um trecho de carta de Paulo aos Filipenses, em que ele fala da nossa, apesar de toda a nossa inferioridade, que a gente não desista e caminhe sempre, sem esmorecer também, sempre tentando esmorecer. Claro que ainda não temos a grandiosidade da veneranda, mas a lição é para todos nós, né? E mais adiante também, no mesmo parágrafo, ela fala das homenagens. E aí Tereza comentou, dando o exemplo do próprio mestre, nós falamos, é que o título realmente é homenagem, não, vamos dizer assim, o título que Jesus aceitou foi o de mestre, e nem a qualidade, o qualificativo de bom ele disse que bom é Deus, ele aceitou. Então, dizendo que bom realmente é Deus. E aceitou de mestre, mas que a homenagem que ele recebeu, se é que podemos chamar de homenagem, foi uma coroa de espinhos e um madeiro, e os pregos no madeiro, não é? Então, ele é o modelo. E desse modelo, nós raciocinamos de que nós, inferiores como nós somos ainda, estamos sempre esperando alguma homenagem pela alguma coisa que a gente faça, mesmo que seja um agradecimento. E isso é uma lição para nós, que nós temos que começar a raciocinar em cima disso, que qualquer coisa que nós façamos, os espíritos estão sabendo, estão cientes. Não é? Os espíritos nos dizem isso, que nós façamos qualquer coisa para o bem, no final é para Deus. Não é para o nosso proveito, para o nosso deleite. E aí nós comentamos isso. Vamos continuar. Mas ainda tem um trecho que a gente faltou comentar, porque no finalzinho ele diz que ela desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. E não comentou nada com ninguém. Não é? E aí nós pegamos um trecho do livro... É o livro Contos desta e d'Outra Vida, que é do irmão X, psicografado pelo Chico, e o título do livro é Festas. E aí é um missionário
o Simas é o título, é o nome do personagem da página. Ele vai reencarnar para colaborar na divulgação e no trabalho com relação à doutrina espírita. E ele está indo bem no trabalho, só que quando a gente se propõe ao trabalho do bem, a gente começa a angariar aqueles que não querem que a gente continue, que são os inimigos do passado ou os inimigos da causa. E aí no trecho da página há uma reunião dos adversários ferrenhos, desses adversários ferrenhos da divulgação da verdade. Eles se reúnem numa assembleia. Como a Teresa comentou, acho que foi no programa passado, que existem essas organizações, sim, que a gente não pensa que não existem, existem. E nos livros, principalmente do André Luiz, elas estão muito bem relatadas. E aí, numa dessas reuniões, eles falam, nós temos que atrapalhar ele alguma coisa, mais ou menos assim, né? E aí eles começam a deduzir, já cheirou, a palavra é essa, já cheirou dinheiro grande? E aí dinheiro também, não, sim, mas não adiantou. Experimentou prazeres diversos? Sim, mas também não adiantou. Lutas familiares, venceu todas. Calúnias, aproveitou-se para se fazer herói. Aí eles pegaram o ponto fraco dele, porque cada um tem o seu, e a maioria de nós temos vários, não é? Pontos fracos. E o dele aqui, o do Simas, era festa, porque um técnico lá em Assuntos da Sombra falou assim, festa já foi testada em homenagens pessoais? Ainda não. E aí começaram a intuir as pessoas a cada vez mais insistir com ele em homenageá-lo. E pequenas homenagens, pequenas festas, e homenagem, e aí depois da homenagem uma festinha, alguma coisinha. Aquilo foi crescendo, até o dia que ele começou a participar de grandiosas festas em homenagem a ele, pela mediunidade que ele tinha e tal. E aí começaram a dar presentes também, até carros, começaram a dar automóveis. Quer dizer, porque começa do pequeno, esse é o problema. E até chegar, como ele diz aqui, a bombas alcoólicas. Aí pronto, aí a missão dele foi, terminou, faliu na missão dele. No caso dele aqui, foi festas, mas anteriormente ele fala lutas familiares, calúnias, dinheiro, prazeres, etc. Então, o que, resumindo... Eles são organizados e muito bem, é o que eles vão a Marco Antônio. Para mim, qualquer uma dessas aqui ia ser complicado, mas ele fala assim, ele vai, na Teresa é isso, Marco Antônio é aquilo, fulano é aquilo, fulano é aquilo. Então, eles vão no ponto fraco. O que isso a gente pode se reportar a uma frase de Jesus, vigiai e orai. É a vigilância que nós temos que ter. O que tem fazer uma homenagem a alguém, uma festinha? Nada, mas tem que ter cuidado com isso. Se isso está me dando uma satisfação tal, que eu comece a cobrar depois uma homenagem, poxa, fulano nem agradeceu, nem me deu nada, aquilo no meu pensamento já começa a complicar, né? Já começa a complicar. É essa a lição que a Narcisa traz para nós através do exemplo da veneranda, não é? Então, continuando, nós estamos no... Parágrafo 19. 19, que é um travessão, né? Isso. Aí é o elogio do André Luiz. Extraordinária mulher, disse eu, por que não se encaminharia às esferas mais altas? Aí é aquele exemplo que a gente tem no livro Beijos da Vida Eterna, da visita do visitante sublime, o capítulo O Visitante Sublime, que é o Asclépios, né? Ele vem à esfera de nosso lar, trazer uma mensagem de consolo. E aí ele abre o Evangelho, começa a ler o Evangelho. Mas ele está na esfera que lhe condiz com a condição. Ela não. Ela não. Aí o André Luiz quer saber, né? O Asclépios, ele vai morar com está ligado à Terra ainda. Mas ela não. Ela está aqui e ela vai explicar por quê. O André Luiz pergunta, por que não se encaminharia, por que ela não vai lá para o lugar que ela vai pertence? Vai morar lá com as Asclépios. Fica aqui, apesar do nosso lar, com a beleza toda que a gente vê, mas o nosso lar está no umbral, e está na periferia do umbral. E aí a Narcisa baixou o tom de voz e declarou, intimamente ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Então, isso é muito importante da gente analisar. Intimamente. Nós temos o exemplo contemporâneo nosso de Francisco Cândido Xavier, que viveu uma pobreza
quase que extrema, não passou fome, mas passou muitas necessidades com a família, uma dificuldade muito grande, lugares inóspitos que ele viveu na sua infância, na sua juventude, mas intimamente ele vivia em esferas muito superiores. Como é que a gente sabe disso? Pelo comportamento dele. Porque ele passava bem-estar para os outros, ele passava felicidade. É porque ele tinha isso por dentro, é o céu que ele cativava por dentro. E na pergunta do Livro dos Espíritos, de número 173, Kardec fala assim: a cada nova existência corporal, ele fala da existência corporal, mas a gente pode pegar o mesmo raciocínio. A alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Quer dizer, se eu me adiantei, eu posso passar de um mundo para outro ou posso ficar sempre no mesmo planeta, no mesmo globo? A resposta é: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou o bastante para passar no mundo superior. Isso no caso da encarnação. Ela pode viver no mesmo globo se não se adiantou para passar para o mundo superior. Mas no caso dela aqui, ela já adianta, mas ela vive aqui por espírito de sacrifício, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, mais adiante, né? Por espírito de amor e sacrifício. Por que esse espírito de amor e sacrifício? Que ela vive para ajudar. Então, por exemplo, a doutora Bezerra de Menezes, que já podia ascender a mundos superiores, que ainda continua por aqui, é um grande exemplo também. E pediu, né, quando ele desencarnou, ele pediu a Celina, a enviada de Maria de Nazaré, para que ele pudesse continuar na Terra ajudando aqueles que mais sofrem. Por quê? Porque duas coisas. Primeiro, vamos falar a questão né, que ela mora em zona muito superior à nossa. Ela vive em zonas muito superiores intimamente. Porque, na realidade, a nossa casa é a nossa mente. Nós moramos, vamos dizer assim, no ambiente dos nossos pensamentos, das nossas ideias e dos nossos sentimentos. E nisso ela está muito mais adiantada que nós, pelo comportamento dela. E no caso de Dr. Bezerra de Menezes também. Ele já poderia ter ascendido a outros mundos, mas ele preferiu ficar aqui na Terra. Porque se ele, como no caso da veneranda, ela vai explicar por que ela quer ficar aqui. Se ela realmente fosse morar em esferas mais elevadas, ficaria muito difícil dela se manifestar, no caso assim, aos encarnados, ela poder ajudar de maneira mais efetiva. É o caso do Dr. Bezerra de Menezes. Se ele vai para outras esferas superiores ou até outros planetas, ficaria muito difícil dele poder se fazer perceptível a muitos de nós encarnados. Ele não poderia agir, vamos dizer assim, com tanta liberdade, com tanta facilidade. Ele teria que usar de intermediários para nos ajudar, Dr. Bezerra de Menezes. No caso da veneranda, acontece a mesma coisa. Ela preferiu ficar vamos dizer assim, numa esfera intermediária para poder também ajudar. É o que ela vai explicar, o que a Narcisa vai explicar para o André Luiz. Então, tanto ela quanto o Dr. Bezerra e talvez muitos outros espíritos que a gente não conheça, preferem ficar nas zonas intermediárias, não se elevar aos lugares que fazem jus, mas para poder ajudar quem está na retaguarda. Realmente é o amor sacrificial, não é como ela coloca aqui, amor e sacrifício, porque não é fácil viver, né? Viver
vamos dizer assim, contracenando, me fugiu a palavra agora, não é fácil conviver em contato com pessoas que pensam ainda de uma maneira muito egoísta, muito orgulhosa, né, de uma maneira muito rude. Não deve ser fácil, né? A gente tira quando a gente se encontra em algum lugar cujas pessoas têm os pensamentos ainda muito grosseiros, muito rudes, muito mesquinhos, a gente fica meio que constrangido. De alguma maneira a gente sente, não é? E fica com pena, muitas das vezes, dessas pessoas. No caso desses espíritos, eles também, lógico, o sofrimento deles, eles não sofrem por causa disso, mas eles sentem. Eles são seres humanos, eles estão numa posição muito superior à nossa, mas os sentimentos não acabaram, né? Porque às vezes a gente pode achar que esses espíritos não sentem mais. Eles sentem com equilíbrio, mas sentem. Então é esse sacrifício aqui, eu entendo assim, né? Esse espírito de sacrifício é você poder já estar convivendo com pessoas que pensam como você, que agem como você. Não é tão bom a gente conviver assim, com pessoas que têm os mesmos gostos, os mesmos pensamentos, mas você escolheu viver ainda com pessoas que ainda não pensam como você, não sentem como você e não agem como você. Então isso é um sacrifício, é você... a palavra sacrifício, se eu não me engano, ela quer dizer oferecer ao sagrado, alguma coisa assim. É você sacralizar os seus atos, tornar sagrado os seus atos, isso, né, traz em homenagem a Deus. Isso traz um amadurecimento do espírito também, né? Tem um livro, Tereza, que é da Célia Diniz. Célia Diniz é uma senhora que vive em Pedro Leopoldo, acho que é Pedro Leopoldo, sim. E dois filhos dela desencarnaram. E tem um livro, ela escreveu um livro, Vencendo a Dor da Morte. Tem até o filme que fizeram sobre o Chico. As mães de Chico Xavier. As mães de Chico, as mães de Chico. Alguma coisa assim. Conta uma das Isso. E ela desencarnou, dois filhos dela desencarnaram. Ela, quando criança, conviveu com Chico, porque os pais dela conviviam com Chico em Pedro Leopoldo, depois o Chico foi para Uberaba. E dois filhos dela desencarnaram. E ela conta a dolorosa experiência dela, né, desse livro. E uma frase que ela diz nesse livro, que é muito interessante, cabe muito bem aqui para nós, nessa questão aqui da veneranda, não é? Da questão que a Narcisa diz que intimamente ela vive em zonas muito superiores à nossa. Ela diz, a Célia Diniz bota nesse livro assim, olha, o céu começa em nós mesmo, quando nos sublimamos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Ela está parafraseando Emmanuel. Emmanuel, exatamente, está parecendo. Então, o inferno tem o tamanho da nossa rebeldia, e o céu começa em nós também. Assim como no livro Libertação, o instrutor vai dizer para o André Luiz que o inferno é um problema de direção espiritual, e como o céu também. Então, à medida que nós, como a Tereza está comentando, à medida que nós façamos isso, o amadurecimento do espírito vem e o céu interior nosso cada vez mais se engrandece, que é o que acontece aqui com a veneranda, né? Isso. Então, continuando. Ela vai contar agora, né? Vamos continuar. Soube que esta benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Esse é outro ensinamento para nós, porque assim como ela está dando o exemplo da veneranda, há espíritos muito engrandecidos, superiores, nos aguardando também. Aguardando como? O melhora do nosso comportamento para que a gente possa seguir adiante e acompanhar esses que nos foram caros no passado. Não é esse relacionamento? Porque ela diz aqui, grupo de corações bem-amados, que se relacionaram com ela no passado. E ela está lá tentando, só que ela não pode fazer o trabalho por eles. E nem aqueles que nos aguardam podem fazer o trabalho por nós. Ela
está dizendo para a gente nas entrelinhas que o livre-arbítrio é um dom sagrado de Deus para cada um de nós. E os espíritos superiores nunca violam esse atributo divino que todos nós temos, não é? Que é a nossa livre vontade. Por mais que Jesus nos ame, ele também não pode interferir nas nossas escolhas, porque são as nossas escolhas que vão fazer com que a gente amadureça. Mesmo as escolhas erradas, elas servem de lição. Elas não podem servir de culpa, mas elas podem servir de lição. Se a gente quiser colocá-las, né, vamos dizer, na prateleira da culpa, elas não vão poder nos ajudar. Mas se a gente colocá-las na prateleira, vamos dizer assim, das lições, elas vão poder nos ajudar. Então é isso, ela tá, não é? A Narcisa está falando para o André Luiz e mostrando para a gente o quanto os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio. Isso, com certeza. E lembrando sempre que tem alguém nos aguardando na torcida. Vem Tereza, vem logo, a Tereza nada. E se ela fosse para as esferas onde realmente ela vive... O Eduardo nada. Ela não poderia ajudar esse grupo. Não poderia, com mas certeza. Ela ajuda. Ela não mexe no livre-arbítrio, mas ela pode intuir, ela pode inspirar. Que é o caso, gente, bem o exemplo da Matilde no livro Libertação. Aguardou muitos séculos o seu filho amado Gregório, que é um chefe de um setor das trevas, até que ele começasse a sua caminhada para Deus. É a volta do filho pródigo, né? Então, continuando. Como poderei conhecê-lo? André Luiz já quer conhecer a entrevista. Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Aí o assunto já é vasto. Já começa a gente o pensamento, porque ela vai dar instruções sobre pensamento, ela vai dar aulas sobre pensamento. No próximo programa a gente pode falar alguma coisa sobre o pensamento. Só uma análise do que está escrito aqui nesse trecho. A ministra virá ao salão, ela não para. Você vê que a atividade dela é constante o tempo todo. Tem mais bônus horas, né? E esclarecer sobre o pensamento, lembrando sempre que são espíritos que vão reencarnar daqui a pouco, assim como nós estivemos lá, não digo no nosso lar, mas em algum setor do plano espiritual, alguma colônia, alguma casa de repouso, alguma coisa. Algum posto de socorro de onde nós viemos. E tutelados por alguém. E tivemos as instruções também. Por isso a nossa responsabilidade enquanto aqui encarnado. Se já começamos a raciocinar em termos de vida eterna, primeiro em termos da existência de Deus, né? Depois em termos de vida eterna. E também, mais especificamente, com relação ao Espiritismo, da certeza da companhia dos bons espíritos em torno de nós. Isso tudo, essa certeza que nós temos, não foi a fruto do acaso, não foi fruto de fiquei curioso. Não, isso já vem de um aprendizado anterior, porque esses ensinamentos que as pessoas vão ter aqui sobre o pensamento vão ser armazenados para a futura encarnação. Quando chegar aqui, vai raciocinar mais sobre a responsabilidade do pensamento, sobre aquilo que pensamos, o pensamento ser ou não uma matéria, palpável ou não é? Quem é que pode ver os meus pensamentos? E aí vai por aí afora. Que no próximo programa a gente começa a conversar mais sobre isso. Bom, mais uma vez, o relógio aqui também trabalha muito. Mais uma vez estamos terminando mais um programa. Muito obrigado a todos pela atenção. Esperamos que tenha sido de um bom proveito por raciocínio de todos sobre a vida. Muito obrigado pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Deus abençoe vossos lares. Mandar um abraço para o Jorge, nosso amigo lá da CF. Fiquem com Deus, tá? Um abraço, Jorge. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.